Olá! Sabe aquela ideia de que, depois de um diagnóstico de câncer, a chance de mudar o jogo com atividade física já passou? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa incrível que mostra por que essa ideia está errada. E a mensagem principal é muito poderosa. Nunca é tarde demais. Então, a grande pergunta que fica é essa, né? Depois de um diagnóstico de câncer, será que ainda adianta se exercitar? É muito comum pensar que essa janela de oportunidade se fechou. Mas olha, a ciência está aqui para contar uma história bem diferente. Ok, vamos entender isso direito. Para a gente ter uma noção do tamanho da novidade que essa pesquisa traz, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e olhar para um buraco que existia no conhecimento médico. A dúvida era, afinal, para quem exatamente valiam os conselhos sobre exercício? É que por muito, muito tempo, as recomendações foram baseadas quase que só em pesquisas com sobreviventes de 3 tipos de câncer: mama, cólon e próstata. Isso, claro, deixava um ponto de interrogação gigante para todo o resto. E não era um ponto de interrogação pequeno, não. Pensa só, quase 50%, ou seja, metade de todos os casos de câncer, são de tipos diferentes desses 3 mais estudados. Metade dos pacientes simplesmente não tinham uma recomendação de atividade física baseada em ciência sólida para eles. Mas é aí que a história começa a mudar. Vamos ver agora como uma nova pesquisa, um verdadeiro marco, foi desenhada justamente para preencher essa lacuna. E a gente está falando de uma análise gigante. Foram mais de 17 mil sobreviventes de câncer, de 6 grandes estudos diferentes, com dados coletados ao longo de décadas. E o foco? Exatamente em 7 tipos de câncer que eram menos estudados, como de bexiga, endométrio, rim, pulmão e outros. A escala e a ambição desse trabalho são, uau, impressionantes. E com um estudo desse tamanho, claro, vem resultados muito fortes. Então, o que foi que esses dados revelaram de tão importante? O legal aqui é que a gente pode ver o resumo do próprio estudo, direto da fonte. A pergunta é bem clara. A atividade física depois do diagnóstico está ligada a uma sobrevida maior? As descobertas mostram que sim, para vários tipos de câncer. Mas o mais importante é o significado disso tudo. A atividade física pode beneficiar os sobreviventes, mesmo que eles fossem sedentários antes. Então, o ponto principal é esse: mais atividade, melhor sobrevida. Níveis mais altos de exercício foram ligados a uma menor mortalidade por câncer para sobreviventes de câncer de bexiga, endométrio, pulmão e ovário. E o mais interessante é que os benefícios apareceram mesmo em quem se exercitava abaixo dos níveis oficiais recomendados. Ou seja, qualquer pouco já ajuda. E isso nos traz para o ponto alto dessa análise, para a mensagem mais poderosa e cheia de esperança de toda essa pesquisa. Mas e aquela pergunta que fica martelando na cabeça de muita gente? E se a pessoa era sedentária antes do diagnóstico? Já era? Seria tarde demais para mudar alguma coisa? A resposta do estudo é um sonoro não. E essa citação aqui diz tudo. Sobreviventes de câncer de pulmão e retal, que eram inativos antes do diagnóstico, mas se tornaram ativos depois, tiveram risco menor de mortalidade por câncer. Simples assim. Olha só essa comparação. De um lado, o risco de quem continuou inativo. Do outro, o risco de quem era inativo e se tornou ativo, um risco menor de morrer por causa do câncer. A mensagem aqui é visual, é clara. A mudança depois do diagnóstico faz sim toda a diferença. Agora, vamos dar um zoom para fora e pensar no cenário maior. O que tudo isso significa para os sobreviventes e para o futuro do tratamento de câncer? Na prática, o que essa pesquisa faz é dar uma nova e forte evidência para os médicos poderem recomendar atividade física para sobreviventes de muitos outros tipos de câncer, para muito além daqueles 3 de sempre. É como dar uma nova ferramenta super poderosa para o cuidado com esses pacientes. Isso tudo nos deixa com uma pergunta muito importante para o futuro. Agora que a gente tem essa prova na mão, como é que a gente pode criar um apoio melhor para que os sobreviventes comecem e, principalmente, continuem com o estilo de vida ativo? Esse talvez seja o próximo grande passo para melhorar a vida de quem enfrenta o câncer.